Olá, meu nome é Geise, sou professora de arquitetura e eu queria agradecer pelo convite de novamente, participar desse congresso e poder falar um pouquinho de um tema tão interessante que estamos vivendo, hoje em dia, que é a questão da pandemia e o contexto urbano. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe dois exemplos históricos, na verdade, para mostrar, para a gente refletir um pouco sobre o que nós estamos passando atualmente, Mas para isso a gente tem que voltar, porque muitas coisas que a gente está passando hoje, ela já aconteceu e também mudou alguns paradigmas e alguns contextos que hoje em dia a gente se pergunta se vai mudar, Se algo vai acontecer de novo ou se as coisas vão continuar do mesmo jeito, mesmo a gente passando por um momento tão complicado. Bom, para isso eu vou trazer então um período que é por volta aí do Renascimento e depois um outro período no século XIX. Aí a gente vai ter um contexto de dois períodos de como aconteceram essas pandemias e o que elas significaram naquela época. Bom, para começar então o primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês essa mudança, na verdade essa transição da Idade Medieval até o Renascimento. Vejam bem que a Idade Média a gente tinha aí 1000 anos, A gente ficou 1000 anos na Idade Média. Então, verifiquem que essa transição é algo muito importante, Porque vai mudar muitas coisas. Mas ela não acontece de uma hora para outra. Passa o medieval e começa o Renascimento. Não, ela vai acontecendo aspectos políticos, econômicos, e aí sim a gente vai ver, sanitários, que vão desenvolvendo um contexto para a gente passar dessa transição do medieval para o Renascimento. Então, para começar, vamos lembrar um pouco como eram as cidades aí da Idade Média. Lembrem só que a gente tinha cidades muralhadas, Elas eram envoltas em muralhas com ruelas orgânicas e que muito apertadas, muito apinhadas, As casas tinham aí 2, 3 andares, mas eram próximas uma da outra, a gente não tinha essa legislação, de recuos, não existia, então eram todas próximas e as ruas muito pequenas e a questão sanitária era muito ínfima, quer dizer, as pessoas por exemplo, poderem ir no banheiro, elas tinham que jogar os seus dejetos, na rua. Vocês já imaginaram? Todo mundo jogando na rua e aí as pessoas passando por essas ruelas que eram estreitas, que o sol não pegava nessas ruelinhas estreitas. Então imagina essa questão sanitária. E aí, então, chega aí no século XIV a peste negra. Então teve o seu pico, de 1347 a 1351 e ela devastou 1/3 da população mundial. Então imaginem, E na Itália, que foi muito forte ainda, quase 50% de toda a população. Então imagina você, metade das pessoas que você conhecia sendo mortas e você não sabia o que estava acontecendo, você não entendia sobre a doença, sobre o que estava acontecendo, Eles não sabiam ainda dessas questões dos ratos, das pulgas, que depois passavam do ser humano, não entendiam essas questões das bactérias, então era algo muito desconhecido, mas mesmo assim eles fizeram os isolamentos, aí foi iniciado os lazaretos, que eram formas de ilhas de isolamento das pessoas. Então vejam que nesse período é um período muito grande de transição, e aí as pessoas elas começam a pensar o que fazer, O que fazer nessa situação? E aí vejam que começa a se passar também essa ideia do racional,
né, do homem, ele tendo essa racionalidade. Então passa um pouco do teocentrismo, né, que era aquela ideia voltada, que tudo era voltado a Deus da Idade Média. Eles começam a pensar no antropocentrismo, que é o homem no centro, a racionalidade é no centro, né, de tudo. E isso começa com Boccaccio, ele vai começar a falar sobre isso no Decameron, e a história do Decameron é essa, né, são 10 pessoas isoladas, né, perante a peste, daí elas vão contando histórias, várias histórias, são 10 histórias a cada dia, por 10 dias. Então vejam que esse humanismo, essa questão de, então o homem ele tem essa sabedoria, se Deus era o onipotente, mas agora o homem é reflexo de Deus, então o homem também tem a racionalidade e ele também é importante. E aí eles começam a rever os seus conceitos, né? E começam a pensar também na questão do clássico, do anterior ao medieval, né? Eles começam a negar um pouco essa parte da Idade Média e começam a pensar lá mais para trás, na Antiguidade clássica, em Roma, né? Na questão dos romanos e dos gregos. Mais dos romanos, porque os gregos, eles tinham algumas coisas, mas eles também não tinham muitas publicações, muitas informações sobre, né? Então era complicado eles verem, até a questão urbana era muito difícil, porque as ruínas que eles tinham para ver dos clássicos, eles não tinham cidades, ou as cidades ruínas que existiam ainda, elas estavam muito longe deles, né? Então eles pegaram algumas coisas de alguns autores que falavam sobre essa questão. Então muito eles foram baseados, né, em Vitrúvios. E Vitrúvios ele vai falar dessa questão da linearidade, né, das ruas serem retas, retilíneas. Eles vão pegar um pouco também dessa questão dos romanos, porque os romanos eles já tinham esse pensamento sanitário, né? Eles tinham a questão do esgotamento de canais, as ruas, eles tinham algumas drenagens e eles tinham essa visão retilínea, né, das ruas, como eles falam, dos decumanos. Então vejam, eles com a pandemia, né, com a peste negra, eles olha como muda. Só que isso não é de um dia para o outro, tá? São anos, 100 anos, para eles começarem a mudar esse pensamento. E assim ele começa a pensar de uma outra maneira e voltar um pouco do que eram os clássicos, mas também colocando um pouco da ideia deles renascentistas. Aí vão surgir os modelos de cidades renascentistas, né? Que eram, vou colocar aí para vocês na tela, alguns modelinhos de como eles pensavam a cidade, uma cidade nova, uma cidade que seria feita do nada, né, do zero, e que aí vários teóricos que fazem tratados, eles vão imaginar como seria essa cidade ideal. Então vejam nesses tratados, aí vocês estão vendo de Vitrúvios e depois os renascentistas, de Filarete, aqui de Catâneo, sempre muralhado, mas com esses detalhes retilíneos, muros mais radiais, com ruas radiais, que seriam simétricas, que teriam uma racionalidade muito clara. E também na pintura, isso ficou muito claro quando vocês veem, vou mostrar aí para vocês, o quadro. Eles não sabem muito bem quem que fez esses quadros, se foi Piero della Francesca, mas o que se sabe sobre eles é como essa questão do racional, da simetria, né, até do ritmo, começou a ser muito forte. Então vejam que eles tinham uma cidade
medieval, toda apinhada, e eles estavam imaginando uma cidade idealizada, tanto nas artes como na arquitetura, né? Vocês podem ver nessa imagem o quanto a simetria, até as alturas das construções, os espaços são amplos, né? Os espaços públicos abertos, e aí com ícones da arquitetura clássica. E aqui também eu vou mostrar para vocês Palma Nova, que de todos esses modelos que eu mostrei para vocês, poucos foram feitos, né? Um deles foi Palma Nova. E mesmo assim, mesmo ele sendo construído, ele foi muito difícil das pessoas quererem morar, porque ele queria ter um sistema também diferenciado dentro dele, de igualitário, de serviços igualitários, e as pessoas não queriam morar nessa cidade. Então foi muito difícil habitar também Palma Nova. Então vejam, né, como cada mudança também vem com muitos receios. E uma coisa que eu queria mostrar que eu acho bastante interessante é a visão do Leonardo da Vinci dessa cidade ideal, que ele vai falar, lógico, não teve muita influência na época dele, esses escritos do Leonardo da Vinci, porque ele não publicou, mas dá pra gente entender a influência do contexto, né, do Renascimento nessas ideias. Eu vou mostrar aí pra vocês na imagem que nós temos uma cidade, e essa cidade, ela tem canais. Vejam que os espaços livres, eles são amplos, e aí vocês veem que existe a parte de cima, onde a gente tem o térreo, a parte mais alta, que seria a moradia, e a parte de baixo, que seria o subterrâneo dessa cidade. Então essa cidade, ela é pensada em camadas. Olha que interessante. E aí ele vai pensar em que em cima, né, do térreo para cima, ficariam a entrada dos comércios, mas depois as pessoas morando em cima. E embaixo, nesse subterrâneo, ficaria a parte do descarte dos lixos, dos serviços, então, para pegar esses lixos, para levar para fora. E também essa cidade teria canais fazendo, né, trazendo a água para essas casas. Né, que é muito parecido com o sistema que a gente tem hoje em dia. Então vejam que interessante como que nesse contexto do Renascimento, a partir das pandemias, Leonardo da Vinci ele tenta imaginar uma cidade mais sanitária, né, que ela pudesse ser renovada, porque devido a todos esses problemas, como ela poderia ser melhor. Lógico, não foi construído, né, essas ideias do Leonardo da Vinci, mas aí dá pra gente ver um pouco, refletir sobre esses contextos, né, essas ideias que eles estavam pensando nessa época. Infelizmente, várias ideias não saíram do papel, como falei para vocês, e eles acabaram colocando essas ideias em prática quando eles começaram aí a descobrir a América, né? Por quê? Eles queriam fazer essas cidades simétricas, mas eles moravam na cidade medieval, né? Não tem como você falar assim, não, agora pega, tira tudo, destrói tudo e faz de novo. Não. Então eles tinham essa cidade e aí o Renascimento na Europa, ele foi feito em poucas intervenções foram acontecendo. Então, algumas ruas mais retas, algumas praças renascentistas, mas poucas coisas. Isso depois, o Barroco, ele vai ampliar essa questão, né, dessas ruas retas, e aí eles vão criar os cenários, as praças que vão ter um monumento que também vão ser emolduradas pelos edifícios que vão formar um cenário. Então, quer dizer, o Barroco ele vai ampliar essa visão do Renascimento. Mas enquanto isso não acontecia, eles colocaram essas ideias em prática nas Américas. Então, eu vou colocar aí para vocês alguns mapas para vocês verem. Por exemplo, aqui é uma vila indígena no México, ou a cidade do Panamá. Vocês veem que é muito retilínea, né? Que as ruas são retas, então você tem um espaço público meio centralizado e depois muito regular essa malha urbana. É isso que eles acabaram colocando em prática aí na América. Bom,
O segundo exemplo que eu vou falar para vocês agora, a gente já muda, nós vamos para o século XIX e eu vou falar um pouquinho sobre Barcelona, nessa questão da cólera em Barcelona. Eu vou ler uma frase para vocês do Séné, que ele vai explicar muito bem essa questão, eu acho interessante. Os problemas de saúde pública foram os que fizeram repensar a cidade, porque as enfermidades afligiam tanto os ricos como os pobres. Então, vejam bem, olha só que afirmação, que ele fala que foi tomado atitudes, né, em relação naquele período que estava acontecendo a cólera, porque estava afligindo tanto os ricos quanto os pobres. Então, por isso que tomaram atitudes, vocês vão ver que vai ser feito um plano geral para a cidade, e aí, né, a gente fica pensando nessa questão, né, se fosse só os pobres que tivessem pegado, não seriam feitas tantas intervenções. Fica aí para vocês pensarem. Mas enfim, e aí o que eu vou mostrar para vocês é um exemplo que todo mundo conhece, que é o Plano Cerdá. Existia a cidade, né, que era a cidade gótica, que chamam, né, o bairro gótico hoje em dia, mas era a cidade medieval, era em volta das muralhas, como vocês podem ver aí no mapa. E esse Plano Cerdá, ele vai fazer toda uma área de expansão dessa cidade fora das muralhas. Por que eles vão pensar nisso? Nessa época, com a Revolução Industrial, muitas pessoas do campo estavam vindo para a cidade, para as fábricas. E então estava tendo uma questão da densidade muito forte, desse apinhamento de pessoas muito forte nessa malha medieval. E também começou a cólera. E eles achavam que a cólera era passada pelos cheiros e pelas fumaças. Então, aquele monte de fábricas e indústrias soltando aquela fumaça, eles achavam que era muito prejudicial à saúde. E para resolver esse problema, então eles pensaram nesse novo plano em que fariam tirariam essas muralhas e aí fariam nessa expansão da cidade de forma regular, linear. Vejam como uma coisa do Renascimento, olha, volta, né, para o século XIX com esse pensamento também. Então, linear, aí tem algumas diagonais também nesse plano, e aí Cerdá, ele vai pensar, então, como que seriam as quadras? Porque se era a fumaça, né, que faziam as pessoas passarem mal, porque ainda eles acreditavam nisso, depois foi visto que vinha pela água. Então, ele começou a pensar num quarteirão diferente, né, onde tivesse um miolo de quadra e aí essas construções, elas veriam como se fossem moldurando e seriam muito amplas, muito verdes, né? Tá aí a imagem que eu tô mostrando para vocês um bairro muito verde para circular, né, esse ar mesmo. E aí veja uma outra imagem que eles pensavam que cada de 8 em 8 metros a gente teria uma árvore, né, plantada. As ruas teriam 20 metros, calçadas 5 metros, né? E os edifícios teriam 4 pavimentos. Por que 4 pavimentos? Para a insolação, né? Para você conseguir pegar sol em toda a volta do edifício, na parte de dentro também. Então teriam esses miolos. Então vejam como também uma outra pandemia, ela vem para modificar a cidade, para modificar o pensamento dessa cidade. E engraçado que hoje em dia eu vi algumas reportagens da Espanha que também eles estão vendo agora formas para melhorar a ventilação e iluminação das casas na Espanha, colocar mais terraços. Então eles já estão repensando também, a partir da nossa pandemia agora, repensar esses espaços de moradia. E foi o que aconteceu também em Barcelona. Infelizmente, esse plano de Cerdá hoje em dia está modificado. Vou mostrar para vocês aí uma imagem e que mostra
as construções e elas, né, o miolo verde praticamente aí ele sumiu, né? Ele não tem tanto, agora foi pela especulação imobiliária, pelo aumento da densidade, eles foram realmente perdendo esses espaços públicos e que agora eles estão querendo retomar, né? Bom, eu não tenho tanto tempo, então foi esses os dois exemplos que eu queria mostrar para a gente refletir sobre a questão, então, como a pandemia ela pode mudar um pouco o nosso pensamento e depois também mudar o contexto de como as pessoas elas fluem por essa cidade, como as pessoas elas podem mudar a forma de morar. Atualmente a gente está muito, né, no momento, né, eu acho que a gente tem que passar um pouco para refletir melhor, mas já está se verificando algumas possibilidades de aumentar as áreas de ciclovias, as áreas de circulação de pedestres, diminuir de carros nesse momento, né, para que as pessoas utilizem mais as bicicletas, porque se sabe também que o transporte público ele está causando muita aglomeração, então eles estão repensando essas novas formas, pelo menos atitudes paliativas ou imediatistas, mas que depois a gente pode repensar um pouco essa forma de como a gente está vivendo. Então foi isso que eu quis trazer nessa palestra. Espero que tenha feito pensar um pouquinho, né, sobre tudo que a gente está vivendo e que a gente já viveu, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, tchau, tchau!